Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca FAFIPA. É a nossa segunda aula sobre essa banca aqui no nosso canal. E se você não conferiu a primeira aula, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Antes de iniciar a nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos resolver 5 questões de temas importantes que já foram cobrados pela FAFIPA. Primeira questão. No século XX, a educação física escolar sofreu no Brasil influências de correntes de pensamento filosófico, tendências políticas, científicas e pedagógicas. Assim, foi possível resgatar 5 tendências da educação brasileira. E aí ele vai falando aqui nas alternativas uma ordem cronológica dessas tendências, né? A tendência higienista, militarista e assim por diante. Aqui no nosso canal a gente já tem uma aula sobre tendências pedagógicas da educação física e fazendo um breve resumo desse assunto, as tendências pedagógicas representam a forma como a educação física era trabalhada, era abordada de acordo com o período histórico do nosso país. Então, de forma bem resumida, até o ano de 1930, né, do fim do Brasil Império até o ano de 1930, por volta de 1930, a gente vai ter a tendência pedagógica higienista, todas essas tendências de acordo com os estudos do Paulo Giraldelli Júnior em sua obra Educação Física Progressista. Então, do fim do Brasil Império até 1930, temos a educação física higienista, a tendência higienista. De 1930 a 1945, nós vamos ter a tendência militarista, que vai representar a época do Estado Novo em nosso país. De 1945 até 1964, durante a República Populista, nós vamos ter a educação física pedagogicista. De 1964 a 1985, representando o período da ditadura militar, nós vamos ter a tendência pedagógica esportivista ou competitivista. E por último, a partir de 1985, no período de redemocratização, nós vamos ter a educação física popular. E aí, relembrando, eu sempre gosto de destacar esse ponto, não confundir a tendência militarista com o período da ditadura militar. A tendência militarista vai de 1930 a 1945 e ocorreu no Estado Novo, enquanto que durante a ditadura militar nós vamos ter a tendência esportivista ou competitivista. Então, dito isso, a alternativa correta que a gente vai encontrar dessa questão é a alternativa B. A educação física higienista até 1930, militarista de 1930 a 45, pedagogicista 45 a 64, competitivista após 64 até 1985 e, por último, no período da redemocratização, a educação física popular. Então, primeira questão, item B é o correto. Segunda questão. Observa-se ao longo da história várias abordagens da educação física escolar. Uma delas tem como seu conteúdo brincadeiras populares, jogo simbólico e jogo de regras. Sua finalidade é a construção do conhecimento por meio do resgate do conhecimento do aluno para a solução de problemas. A temática principal envolve a cultura popular do que é lúdico. O presente enunciado descreve sobre a abordagem, e aí ele fala construtivista, desenvolvimentista, saúde renovada ou psicomotora. Para resolver essa questão, a gente consegue encontrar algumas palavras-chave que vão dar a dica de qual abordagem a gente está falando. E para facilitar, eu recomendo você dar uma olhada aqui nas nossas playlists, na nossa série de vídeos que se chama Abordagens Pedagógicas Resumidas, ou Abordagens Pedagógicas em 1 minuto. Nela, a gente tem 7 vídeos falando das principais abordagens pedagógicas em até 1 minuto, trazendo aí o seu resumo, as suas palavras-chave. E nessa série de vídeos, nessa playlist, você vai encontrar inclusive um episódio para cada uma dessas abordagens
presentes nessa questão. Para facilitar, as palavras-chave que a gente consegue destacar para resolver essa questão especificamente são o conteúdo, que são as brincadeiras populares, o jogo simbólico e o jogo de regras, e principalmente o seu objetivo, a sua finalidade, que é a construção do conhecimento por meio do resgate do conhecimento do aluno, né? Então ele utiliza o conhecimento prévio do aluno e também a construção desse conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo. Então, nesse caso, a partir dessas palavras-chave, nós vamos ter a abordagem pedagógica construtivista. Então, segunda questão, alternativa A é a correta, justamente procurando essas palavras-chave das abordagens pedagógicas. Terceira questão. A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol tem 20 equipes participantes que disputam o campeonato em sistema de rodízio em turno e retorno. Quantos jogos são disputados no campeonato todo? Então, é uma típica questão sobre sistemas de disputa. Nesse caso, ele vai falar que é um sistema de rodízio em turno e retorno. Então, é o famoso sistema de disputa chamado de rodízio duplo. Se a gente tem 20 equipes, a gente pode, para calcular a quantidade de jogos disputados nesse campeonato, né, a gente pode utilizar a fórmula de número de jogos do rodízio duplo, que é número de jogos é igual ao número de concorrentes vezes número de concorrentes menos 1. Se fosse um rodízio simples, né, apenas o jogo de ida, sem turno e retorno, seria número de jogos é igual ao número de concorrentes vezes o número de concorrentes menos 1, tudo isso dividido por 2. Como é um rodízio duplo, tem jogos de ida e volta ou turno e retorno, a fórmula não é dividida por 2, né? Apenas número de concorrentes vezes o número de concorrentes menos 1. Nesse caso, como o número de equipes, o número de concorrentes é 20, nós vamos ter número de jogos é igual a 20 vezes 20 menos 1, que dá 19. Então, 20 vezes 19, nós vamos ter 380 jogos. Nesse caso, a alternativa C é a correta. Na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, nós vamos ter 380 jogos, que representa exatamente o número de jogos em um rodízio duplos com 20 equipes. Quarta questão, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, e aí na primeira coluna a gente vai ter esporte, jogo e brincadeira. Dito isso, vamos para as definições. Atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo. Então, palavras-chave para a gente identificar o que é que a gente está falando, né? Se é esporte, jogo ou brincadeira. Primeiramente, é uma atividade voluntária, ocorre dentro de limites de tempo e espaço e, principalmente, tem um conjunto de regras consentidas livremente, né? Então, é o famoso acordo comum das regras, né? As regras definidas em comum acordo entre os participantes. Nesse caso, essas características vão estar relacionadas ao jogo. É uma atividade voluntária, tem certos limites de espaço e tempo, e as regras, né, ocorrem a partir de um consenso entre os participantes, um acordo coletivo entre os participantes que acabam trazendo essas regras como obrigatórias. Então, essa é a definição de jogo. Segunda, atividade lúdica livre, separada, incerta, governada por regras e caracterizadas pelo faz de conta. É uma atividade bastante consciente, mas fora da vida rotineira e não é séria. Então, palavras-chave para a gente identificar, principalmente é uma atividade lúdica livre e incerta, né? Então, a gente vai ter nesse caso a brincadeira. A brincadeira comparada com o jogo é muito mais livre, é muito mais não séria, né? A gente não tem exatamente um conjunto de regras bem definido, disposto em um acordo coletivo comum. A gente vai ter uma atividade muito mais livre, uma atividade lúdica muito mais livre e incerta e assim por diante. Então, nesse caso, temos a brincadeira e, por último, qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática,
temos então o esporte. Então a principal diferença do jogo para o esporte é que no jogo as regras vão estar dispostas a partir de um acordo coletivo comum, né? O acordo das regras entre os participantes, enquanto no esporte as regras da modalidade vão ser dispostas a partir de federações, de confederações, são regras mais institucionalizadas. Então, temos jogo, brincadeira e esporte, números 2, 3 e 1, respectivamente. Quarta questão, então, item D é o correto. E quinta e última questão, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das 4 fases do desenvolvimento da criança. E aí, nesse caso, a gente vai estar falando do desenvolvimento cognitivo, mais especificamente dos estágios de desenvolvimento cognitivo por Piaget, né? Sugerido por Piaget. E aí a gente tem uma aula específica sobre esse tema aqui no nosso canal. Eu vou deixar no card aqui em cima e de forma resumida para terminar essa nossa aula e falar rapidamente o gabarito dessa nossa questão. Nos 4 estágios de desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget, nós vamos ter primeiramente o estágio sensório-motor, em seguida pré-operatório, o terceiro estágio é o operatório concreto e, por último, o operatório formal. Recomendo bastante você conferir a nossa aula sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget, porque acaba sendo um dos temas mais importantes, um dos temas recorrentes, trabalhados principalmente em provas da licenciatura. Então, nesse caso, sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, temos então quinta questão, alternativa D, é a correta. E com isso, finalizamos essa nossa segunda aula sobre a banca FAFIPA. A gente tentou trabalhar aqui alguns temas importantes que são recorrentes em concursos de forma geral e principalmente que foram cobradas nessa banca. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aqui pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou se preferir, pelo nosso e-mail, contato@concurso-cdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.